Capitão Fernando aqui para mais um Ultimate Tracker Championship, o programa onde as personalidades nacionais de Jornadas Clãs que eu consigo encontrar vêm aqui falar sobre Jornadas Clãs e discutir. Então é um programa de perguntas e respostas onde cada o argumento é o que vale. Então o que eu quero escutar não é o que eu gosto mais, mas é o argumento das pessoas. E para isso eu tô aqui com uma edição Conselho do Grupo Star Tracker, certo? Então aqui do meu lado o Fábio, nosso conselheiro aqui, comandante da base Portugal, né? A conselheira Nair, aí, certo? Galera. Que também veio da FEFESP antes, certo? E ali na ponta o César Cesaroni. E aí pessoal, tudo bem? Também conselheiro do Grupo Star Trackers, presidente do Grupo Star Trackers, almirante da FEFESP. Quanto tempo aí, Jornadas? 20 anos? Jornada nas Estrelas desde quando eu nasci. Se for É. clube, 19 anos. Então hoje vai pegar fogo, gente. Só pra vocês saberem, eles já sabem as perguntas do primeiro round que vai ter. Então agora é a hora da briga. Então eu vou fazer as perguntas, eles dão a resposta e é debate livre. E vamos ver quem me convence mais. Roda a vinheta. Battle stations. I was hoping you'd put up a fight. On screen. Right now, I've got 5,000 photon torpedoes armed and ready to launch. Perhaps today is a good day to die. Iron. Então a primeira pergunta é: qual é o filme ímpar? Ou melhor, 1, 3, 5, filme ímpar, daqueles 10 primeiros, tá? Da linha 1, qual é o melhor deles? E aí, vamos começar pelo Fábio. Bom, se você vai falar dos filmes ímpares, né, ressaltando os ímpares, né, que a gente sabe que tem um probleminha nos ímpares. O melhor deles é o 3, né, a busca por Spock, ou a procura de Spock depois que ele morreu, no filme 2, que é o filme par, mas que eu não posso escolher. Nair. O meu preferido é o Jornada nas Estrelas de Ressurreição. Também ele é o melhor, na realidade, dos 9 ímpares, né? Ele é considerado o melhor e eu tenho um carinho muito grande por eles e depois eu falo por quê. César. Bom, pra mim é o filme 1, Star Trek, o filme, onde tem a Vidir, parece lá, os Klingons vão pro espaço logo no começo, não por serem Klingons, mas é o tema do filme, e é isso, depois eu falo por quê então. Então, gente, debate, não esquece de falar alto pro gravador aqui pegar, hein? Vamos lá, podem debater, briguem! O filme 1 é muito bom, realmente, poderia ser o melhor dos ímpares. O problema do filme 1 é que ele é demasiadamente lento, né? Então, às vezes se você não for muito fã, você pode dormir no filme. Esse é um problema dele, mas ele é espetacular, concordo. Na realidade não é verdade isso, porque na primeira ocasião que foi lançado o filme, todos os filmes eram lentos e longos, então você tem que se situar no tempo para poder criticar ele. Star Wars não é adita, Star Wars é lento. Star Wars é lento. Você vai deixar eu falar ou se só você quer Começou a falar? galera aqui, não. Se só você quer falar, não preciso falar Fala mais um nada. tanto de tempo ou ele... Vamos, gente, briga! Debate! Mas é o debate ou só você quer falar? Não. O filmes na época, Star Wars foi um filme que foi marco diferente. Eu não estou falando de Star Wars, estou falando de Star Trek. Não, todos os e filmes, todos os filmes da época foram lançados de uma maneira que eles eram longos e visuais. Todos os filmes eram visuais. Você tem o Star Wars, ele sai de um ponto de coisa. Tanto que ele fez um sucesso Só que danado. tem um Pois negócio, é, nós por isso que fez estávamos sucesso. fazendo Então, uma filme mudança, nós estávamos fazendo uma mudança e a geração estava pedindo uma coisa mais dinâmica, e aí que ele perde Não o foco, naquele você momento. entendeu? Ele é um filme que é cansativo, ele tem um enredo, nossa, imagina, eu vou falar Muito uma coisa bom, ruim, muito você entendeu? bom. Ele tem um enredo muito bom, só que ele se prolonga demais. Ele é uma coisa baseado em 2001, Odisseia no Espaço. Claro, Exatamente. ótimo. Excelente. Então, que foi Ótimo. considerado um marco da ocasião. Mas o que acontece? dentre os filmes de Star Dentro do que Trek, ele não acontece? pode ser colocado Claro como que não. Se eu melhor. colocar então qualquer filme, o filme 3, que tem lá uma procura de Spock, que o Spock O filme tá 3 é muito morto. interessante. É interessante, mas Muito tem um enredo interessante. ridículo. O cara morre e volta. Olha, Não no tem filme sentido. 3, o Kirk vê a sua nave sendo destruída por ele mesmo. Exato, Ele uma autodestrói cena. a nave. Uma cena. Isso é incrível. Uma Nunca cena. tinha sido feito. E que Uma passou cena. todos os outros
matou os Klingons. Matou os Klingons. E ele chocou. O primeiro também Mas matou aí os tá o Klingons. negócio, ele não é uma coisa, você morre junto com a nave, porque na Sim. realidade você arrasou com todos os fãs. E isso foi o que me deixou muito assim. E com outra, o relação- filho do Kirk morre nesse filme. E o que tem a ver Isso é um marco. Morre Ele um monte de gente. mata o filho do Kirk, Então. e isso faz com que ele comece aquela sua ânsia de vingança pelos Klingons que vai culminar em Star Não é Trek 5 verdade. e Não é 6. verdade. Foi o melhor de todos. Essa briga de Klingons já existe desde Ai, só. Sim, mas ele não era vingativo. Tá falando bobagem. Aí é que entra a insurreição. O que é a insurreição? Você quer ver Star Trek mais atual do que hoje? Uma federação que todos nós mais atual que consideramos. hoje eu quero. Não, mas veja, mais atual. Chegou o cachorro. O ícone. É Trek. O enredo. Por quê? Porque nós temos uma federação que todos nós respeitamos, com pessoas lá dentro da federação, você entendeu? Fazendo um complô contra um... Isso é a sessão 51, aparece num monte. Então, Ali você tem aquele bendito joystick que não tem nada a ver de eu vou te dizer o que Uma puta é, nave você em entendeu? 450 um joystick. Pessoas, você entendeu? Que querem pro proveito próprio, você entendeu? Quem sabe até mais pra frente ter uma relação premiada, digamos assim. Relação entendeu? premiada. Não, exatamente. Por quê? Porque você tem uma federação, você tem um almirante, você tem pessoas dentro da federação que são Ok. Eu já deu pra entender. Argumentos finais, mas pela ordem. Ela Seguinte. foi errado, cortaram o meu. Não, argumento não. Se dá debate, vai ficar com 1 hora. Ah, então, mas é que eu tenho muita coisa pra fazer. Isso demonstra, você entendeu? O que é? Não adianta você fazer chacota, sério. Não, Não adianta. chacota. Tá fazendo Eu chacota, estou assim. fazendo Tá chacota vendo, do gente? filme. Olha aqui, ó. Eu não Do fiquei na filme. boa, você entendeu? Nada disso. Você falou que o filme era lento. É lento. A única O que eu coisa posso que fazer? pode falar do filme 1 é que ele era lento. Ele tinha uma espetacular imagens, tinha um enredo sensacional, fazia anos que nós não tínhamos nenhum Star Trek. Foi um dos maiores sucessos da franquia Só que hoje... e não tinha um joystick. Não, Então, mas aí que agora se me permita, ele não foi o maior sucesso da Eu falei franquia. um dos maiores sucessos. Ele não foi um dos maiores sucessos da franquia. Ele é um filme lento, difícil de assistir. Dos ímpares, ele Deixa foi eu o falar maior agora, sucesso. agora é minha vez de falar. Argumentos finais pro Fábio. Argumentos finais. César Zandelli, Fábio. O filme 1, entre os ímpares, o filme 1 não pode ser colocado como o melhor de todos os ímpares. Por quê? Porque ele é lento, ele é diferente do que os filmes da época, como por exemplo Star Wars, que é altamente ativo e tal. Isso é minha vez de falar. E o que acontece? Não me atrapalha. Não. O que acontece? Se você vai eleger um dos melhores, você tem que ver um filme que tenha agradado muitas pessoas, muitos fãs, e que tenha um enredo que você gostaria de ver em Star Trek. O enredo dele é bom? É ótimo, mas é um filme maçante. O Insurrection, qual que é o problema do Insurrection que a Dani está defendendo? Esse é um filme que tem uma fotografia belíssima, mas tem uma história que se perde. Você não consegue ter um fluxo dessa história do começo ao fim que empolgue você. Você está vendo o Picard, o pessoal fugindo, depois acaba com uma explosão. É um filme que não tem uma sequência que te leve a empolgar. Já o filme 3, que eu estou defendendo, que é A Busca de Spock, mostra a destruição da Enterprise pelo seu Capitão Kirk, que é uma coisa que nunca tinha sido feita. Mostra aonde nasceu a vingança, o desejo de vingança de Kirk contra os Klingons, porque mataram o filho dele, né? Isso foi um marco desse filme também. E, além disso, faz a volta do Spock, que todos os fãs na época estavam desesperados em saber se ele ia parar de aparecer ou se ele ia voltar, e ele volta nesse filme. Nair? Bom, falando do filme, né, eu realmente endosso aquilo que o André falou, não vou falar, ser repetitiva, porque é exatamente aquilo, longo, tá? Em relação ao Spock, né, a procura do Spock, eu acho que destruiu a nave, eu acho que realmente ele estava indeciso, o Spock estava indeciso se voltava, se não voltava, tiveram que dar um jeito lá para ele poder voltar, sabe? E eu acho que ele não foi, teve muitas coisas ali que não foi, machucou muito os fãs, isso ficou um pouco assim. Em relação à Insurreição, o que eu acho é o seguinte, por ele ser atemporal,
sabe? Por ele ser, mostrando, como volto a falar, mostrando a federação, ele tendo pessoas lá que não são tão de bom caráter, querendo fazer com que o povo Pacu ele seja removido do planeta ilicitamente. Aí entra o que eu gosto da série. Aí entra o Capitão Picard falando não, eu não concordo com isso. Eu acho que está errado, isso é imoral, eu vou fazer uma insurreição, mesmo ele sendo subordinado ao almirante. É isso que eu gosto do Star Trek. Quando eu falei em uma delação premiada, é exatamente isso. A pessoa tem que chegar e falar, não, está errado, isso não é o que tem que acontecer. O moral não é isso, o certo é certo, o errado é errado. É isso que me faz gostar de Insurreição. E, além do que, é um filme, tudo bem, longo, 113 minutos, Léo, mas ele é a série, ele é um episódio da série, da nova geração. Uma gente nova, fatos novos, totalmente atemporal, e isso me faz gostar, você entendeu? Do que é Jornada nas Estrelas, a essência da Jornada nas Estrelas, a moral do negócio, o que é certo, isso é a moral. Ok, senão fica muito grande, eu não quero te interromper. Olha, gente, fala a verdade, todos os argumentos... Quem defende o todos os argumentos são bons, todos Mas eu não defendi o primeiro. Você fez já essa argumentação. Você foi o primeiro. E a gente ficou quietinho. Calma, Você me calma. Gente, ó, de verdade. Você foi o primeiro. Eu não escutei o suficiente porque o Insurrection era bom na discussão. Eu escutei a defesa do princípio, mas o filme em si não. E você levantou ótimos pontos para falar a verdade, mas a única coisa ruim que vocês conseguiram falar do filme do César é que ele é lento. E em compensação ele deu outros argumentos muito bons. Então o primeiro ponto vai pro César. Muito obrigado. Parabéns. Muito bem, gente. Agora nós vamos para a próxima pergunta, a segunda pergunta. Qual é a morte, a pior morte de personagem em Jornada nas Estrelas, como a gente conversou pelo... Vamos começar pela Nair. A mais ridículo, você quer dizer? É, a pior. Não. Nossa, ridícula, a da Tasha. Gente, o que é aquilo? Sabe, tudo bem, ela queria sair do filme, tá? Não estava muito afim, mas o senhor do mal lá, o dono da maldade, dá um taser nela, ela, sabe, desde o começo do filme você percebe ela se esgueirando atrás, querendo tal, não sei o quê. Daí depois vem aquela gosma preta, você entendeu? Sabe? E dá um tiro nela e ela joga pra lá e daqui a pouco, a única coisa assim é que não tem aquele lance do ele está morto de... Não tem. Aí ainda sobe ela lá pra... Tá, a mulher tá morta, ainda sobe ela lá pra nave pra tentar reviver ela, sabe? Meu, muito tosca essa morte, não teve cabimento, sabe? Aí depois ainda o Hiker é engolido pro negócio, mas ele sai vivo. Tá bom, né? É pra ser rápida, vamos lá. César, qual é a morte mais ridícula? A morte mais ridícula que eu acho é a do Kirk em Generations. É uma morte inteiramente sem sentido. Uma ponte cai em cima dele, entendeu? O cara tá lá, Capitão e morre. É uma morte que não tem sentido pro filme, não tem uma coisa assim, ela foi colocada ali. Depois eu vou falar das outras mortes, mas ela foi simplesmente colocada, ele não ia mais participar, os atores, os roteiristas queriam tirar ele fora, ele também queria ter a busca do Kirk, como teve a busca do Spock, queriam fazer a busca do Kirk, então ele achou que é isso, caiu fora, mas aí enfiaram uma morte nele ali sem muito sentido, ele corre lá pela ponte, a ponte desaba, aí vem lá o Picard, vai lá pra ele, lá, capitão, aquela história toda, e ele lá... Mesmo porque ele é um canastrão, até pra morrer, né? Ele é canastrão, morreu ali, coisa lá e ficou os olhos... Podia ter morrido até melhor. Até melhor ele podia ter morrido. Mas eu achei que ficou ali muito, sabe, sem nexo, foi colocado a morte, estava tudo, todo filme de herói, o herói ganha alguma coisa, então tem uma morte heróica. Ele não teve uma morte heróica, ele fez um ato de heroísmo antes, né, que ele ajuda lá o Picard, salva tudo, os planetas Terra, lá do que vem o Nexus, aquela história toda, porque o outro quer voltar para lá, o Soren, exatamente. Ok. Ele quer voltar para lá e pronto. Vamos lembrar de ser sucinto nas respostas. Vai, Fábio. Então, eu defendo como mais ridícula, pior morte nos filmes, o do Star Trek 3, do filho do Kirk, né? Não sei se vocês se lembram, mas um Klingon vai lá e dá uma facada no filho do Kirk, sem mostrar na tela, né? Só dão a entender que isso aconteceu.
quando ele vai tentar evitar que matem a Savik, né? Eu achei muito ruim, desnecessário isso, porque acontece do filho do Kirk não ser o ator principal, não ser o principal personagem da história. E dão uma ênfase muito grande matando ele no filme, né? Isso sai um pouco da necessidade da narração, da continuidade da narração, porque eles estavam presos no planeta com os Klingons. O Kirk estava prestes a ceder e a descer para o planeta para se render, porque o filho dele estava lá, sabia que estava lá, ameaçado pelo Klingon. Totalmente desnecessário atirarem ou dar uma esfaqueada no filho do Kirk. E mais, mata o filho do Kirk e não mostra que matou. Aparece só ele depois caído lá atrás com alguém do lado dele. Então, se é para matar o filho do Kirk, o filho do capitão, então mostra a cena, mostra ele se degladiando, mostra ele tentando resistir, mostra uma morte mais interessante, né? E não simplesmente, lá no fundo você escuta aí morreu o filho do Kirk. O filho do capitão morreu. Ok, gente, debatam! No caso da Tasha Yar, eu não achei uma morte sem sentido, porque o próprio ser lá, aquela gosma preta lá, aquele bicho, nada mais é do que um ser sem sentido. Ele, sem sentido? Sem sentido, porque ele se julga Deus Todo-Poderoso. O que ele faz, simplesmente? Ele vai lá e mata, acabou, quem ele quer. Entendeu? Ele não tem que escolher. O episódio sem sentido. Então, o episódio todo diz o seguinte, você chega lá, ele está mostrando o poder, é um ser onipotente. Ele chega lá e mostra que ele pode pegar qualquer um. E como que ele mata? Você imagina só, eu não vou ficar lá que nem na época do Batman fazendo lá um monte de coisa lá para matar o cara, lá e amarra, depois põe um foguinho para depois o cara ser estrangulado, aí chega na última hora. Não, ele chega lá e quer nem matar uma moça. Deixa eu falar uma coisa. Essa morte, dentro do que você falou, essa morte. Não é mais ridículo. Sabe por que não é? Porque dentro dessa morte, você está tirando a Tasha Yar da ponte da Enterprise e depois acaba colocando ela de volta de tão importante que ela era. Eles não podiam mais contratar a atriz, mas puseram ela de volta. Sim, mas eu disse que a morte. Mas essa morte não é imbecil. Exatamente. Na verdade, essa morte ela é importante. Mas ele está mostrando, ele mostra que ele é onipotente e vai lá e mata ela. É importante. Exato, eu não falei que ele mas isso, ela volta, por que ela volta? Porque ela viu o que ela quis sair quando ela. O que ela perdeu quando ela saiu. A morte realmente foi uma morte totalmente sem sentido, porque ela mas a morte é sem sentido, entendeu? Não, a morte é sem sentido, mas não foi a mais ridícula. Não, a ridícula foi a minha. Porque ela deveria. Agora convenhamos, Nair. Defender que a morte do filho do Kirk é a mais ridícula. Do jeito que foi, não tem nenhum sentido. Do jeito que foi ridículo. O do cara tem tudo a ver ali. Não, veja bem, o do Kirk tem tudo a ver. Estava todo em contexto. Não, eu estou dizendo que a tua morte, você está dizendo que a tua morte, nós vamos te matar. Graças a Deus eu estou vivo. Mas gente, eu não entende o que eu estou falando. Ela está falando da morte que eu estou defendendo. Exatamente. Eu estou vivo. Ele é que eu também. Eu não sou tão burro. Não, mas tudo bem. Vocês entenderam. Volta pra morte, por favor. Então, o do Kirk, você entendeu? Ele teve um contexto. Ele teve dentro do filme. Não, mas a morte é sem sentido. Não é que o contexto é legal. Não, é que ele está atravessando uma ponte e joga uma ponte. Não é simplesmente. O capitão tem que morrer na ponte, cara. Não, exatamente. Essa morte não foi ridícula, foi legal. Você acabou de falar, mas foi uma ironia total. Exatamente, porque foi legal. Isso não foi a mais ridícula. Exatamente. Não tem sentido nenhum. Não, tem sim. Claro que não, ele podia ter morrido de outras maneiras. Não. O Sorin podia ter defendido, brigado, caído, uma morte heróica. O filho do Kirk teve uma morte heróica, não mostrou. Claro que sim, o filho do Kirk não teve uma morte heróica. Nem mostraram ele morrendo. Mostraram ele lá no canto depois. Foi ridículo. Mas você mesmo falou que essa morte é que desencadeou toda a vida. Deveria ter sido valorizado, não foi? Claro que foi valorizado depois. Mostraram ele no cantinho lá, nem mostraram ele morrendo. A partir daí é que surgiu a Foi você mesmo quem falou isso. No Generations, o Kirk já tinha morrido na Enterprise A. Fizeram ele morrer de novo na ponte. Isso é ridículo, cara. Isso é ridículo. Não, mas como morrer na Enterprise, você tá louco? Ele sobe no mesmo filme. Então, é o mesmo filme. Rapidinho. Eu não tô entendendo. Você faz argumento pra ele, aí ele faz argumento, você defende ele. Eu não sei mais quem tá defendendo o que aqui. Só querendo dizer que ele tá certo no que quando ele
diz tudo com Obrigado. relação à morte do Kirk. Ele tá certíssimo que realmente não foi tão ridículo. Mas o negócio foi que também o dele não foi ridículo. Por quê? Porque desencadeou a vida dele. Mas a morte foi Você entendeu? ridícula, A não morte foi mostraram a ridícula. morte. A morte Não, mais ele foi- ridícula, foi que na minha assim, opinião, o cara é mostrou a nele. facada. Não mostrou nada, fez um A e ele tava caindo Não, lá. nada a ver. Ele contou uma história em si. Pessoal, vê o filme de novo. Não mostra matando o filho do Kirk. Ninguém mostra. Não precisa mostrar. É o filho do capitão, tem que mostrar. Ele morreu, pô. Ok, gente, ó. Gente. Sucinto, argumentos finais. Sucinto, pelo amor de Deus. Argumentos finais, vai aí. Argumentos finais. Só ela? Só essa. Não, mas só ela pode falar agora. É, só ela. Você já falou demais. Volto a falar. Uma morte besta, uma morte sem sentido, uma morte de um ser que, sendo onipotente, ela poderia ter segurado. Se fosse o Orphan, tá tudo bem, que ele é mais impetuoso, mas ela deveria ter se segurado como uma pessoa da segurança, né? Ela deveria ter tentado pensar nos outros que estavam ali, já que o ser, ele se dizia onipotente. Ela vai, não, eu vou lá pegar a Diana lá, tá, não sei o que lá, o cara vai lá e pá, mata ela, corre lá para tantos metros, cai dura, ainda tenta reviver ela, não. Totalmente ridículo. Ela não foi, para quem é de defesa da nave, para quem é da chefe de segurança, tinha que ter uma morte bem mais gloriosa, numa batalha, você entendeu? Sabe? Não morrer daquele jeito, por um ser gosmento, sei lá. Ok, César. Bom, eu continuo dizendo que o ser onipotente ele podia tudo, ele simplesmente achou que era uma mosca qualquer, pumba. No caso do Kirk, nós temos lá um infeliz correndo numa ponte, a ponte Desculpa, desaba. mas você... só- você tinha que defender a sua. Ali, ó. Não, ele pode falar o que ele quiser, vai. Ah, não, eu sei Argumentos finais. A gente ataca os outros. Vai, César. Ué, aí você vê lá o Kirk correndo na ponte, eu estou tentando fazer um contraponto. O Kirk correndo na ponte, a ponte desaba lá, destrói, fica lá meio nos destroços. Entendeu? Um capitão de tantos e tantos anos, de um herói, muito mais do que um herói que é um cara desconhecido, que morre facada, como uma outra lá que morre com uma tapetada. Então, você sabe que eu acho ridícula mesmo, uma morte ridícula, horrorosa, não tinha nada a ver, podia ser muito melhor trabalhada, uma coisa que seria muito mais interessante, sei lá, você tem um herói lá no coisa, gente. Não, pensei que você estava falando do meu. Ah, no céu? Eu falei, realmente ela morreu ridiculamente. É isso mesmo, Eu tô falando do meu! Gente, deixa o Fábio. Defendeu o meu? Fábio, argumentos finais, Fábio. Então, pessoal, a pergunta foi... Deixa eu falar. Põe o tempo aí, deixa eu falar. Não trabalhei você. Põe meu tempo aí de novo. É o seguinte, a pergunta foi... Qual a morte mais ridícula? A pior morte, a mais ridícula. Então, a morte do Kirk não foi ridícula. A morte do Kirk Generations foi o capitão morrendo na ponte, defendendo a Terra, defendendo a volta do Nexus. E além disso, ele morre na Enterprise B e depois volta a encontrar ele no Nexus e ele morre de novo. Então, essa não foi a mais ridícula. No caso da Nair, que está defendendo a Tasha como sendo a morte mais ridícula, tanto não foi a mais ridícula, que depois chamaram a atriz de novo para fazer uns 2 ou 3 episódios e mataram ela de novo. Entendeu? Então ela era tão importante que não era uma morte ridícula, não era um personagem com morte ridícula, era importante. Agora, no que eu estou defendendo como mais ridícula a morte, o filho do Kirk, é que o filho do Capitão Kirk, do maior capitão da Frota Estelar, foi morto pelos Klingons e não mostraram uma cena da morte, mostraram ele caído já e o grito ao fundo. Por quê? Porque não quisiam mostrar sangue. Não me interrompa. Estavam querendo mostrar sangue. Eu interrompi vocês, pô. Não queriam mostrar sangue, não queriam mostrar a agressão, então não mostraram o filho do Kirk morrendo. O filho do capitão foi morto por um Klingon e não mostraram uma cena disso. Apenas ele caiu no fim. Então isso foi ridículo. Ok, gente. Fala a verdade, eu tô bem indeciso aqui, pra falar a verdade. Gente, tá aqui do meu lado a Edna também aqui, do conselho do grupo Star Trek, ela vai me dar uma luz aqui. Não, pelo amor de Deus, já sei. Quem que você acha que argumentou melhor, não é a sua favorita? Qual deles argumentou melhor? Realmente tá difícil, né? Tá bem difícil. Ninguém argumentou nada. Não, todo mundo defendeu a sua parte, né?
seja imparcial. Silêncio sepulcral. Vamos lá, Edna, faz, escolhe um aí. Bom, na minha opinião, eu tenho que falar quem que argumentou. Qual que argumentou melhor? A pergunta é tão difícil que nem na Ed conseguiu. É fácil, é falar César, Nair ou Fábio? Isso. Bom, eu acho que foi a Anaí. Ah, sabia! Que dúvida! Que dúvida, a gente sabia, a gente sabia. Então tá 1 a 0. 1 a 0. Muito bem, gente, vamos para a terceira Pode ser pergunta. assim, se eles já estão achando que ela é imparcial. Vamos para a terceira pergunta. Eu te amo. A pergunta é: quem venceria um confronto físico? Só que aqui estão as pessoas que eles não sabem, eles sabem quem pode ter aqui, mas eles vão olhar, vão lá, escolhe um aí, gente. Vai, né? Não, Escolhe não. um. Quem que cada um escolheu? Ai, caramba. Quem pode ter o quê? Qual é a pergunta? Qual que é a pergunta? Quem que venceria na Não, porrada? não, eu quero trocar. Esse cara Não, sorteou. Esse Quem cara que é? não vence ninguém. Quem que você pegou? Gol do Cat! Você! Cor, Klingon! E você? Eu não conheço. Mas qual? Qual? 1 ou 2? Um! Motaban! Motaban. O mais poderoso de todos. Muito bem, então, tá? Só pra saber, ainda tinha aqui o Lobby, o irmão do Data, e o Kanda era JJ. também. Muito bem, não pode, sorteou. Vai lá! O outro era quem? Era o Lobby e o B2. Roubou, pô. Muito bem, então, como vocês já foram o primeiro, o César vai ser o primeiro a fazer o argumento iniciais, porque o Khan venceria numa briga com. Imagine que a briga dos três ao mesmo tempo, vai com o Gol do Cat e com o Cor, o Klingon original. Agora é a vez só dele falar. Só ele. Só eu falando. Então o Khan 1, lembrando, é aquele Khan da linha original, tá? É aquele que briga com Esse aqui, ó. Kirk e tudo mais. Esse aqui, ó. Esse aqui, Entendeu? Uma cena. Mas tudo bem. O Khan é geneticamente alterado. Começa daí. Então ele já tem uma força sobre-humana. Não se deixe levar por isso aqui. Então, ele é é um ser geneticamente alterado que inclusive os Klingons queriam copiar. E isso está em Enterprise, que eles quiseram copiar e vem lá a tal da testa e tudo mais. Porque eles queriam que os próprios Klingons tivessem uma força ainda maior do que tem. Porque o Khan já tem isso geneticamente, né? Imposto no seu genoma e tudo mais. Não tem muito o que falar, além de ser o ser dominante, né? Quando o Kirk mostra ele que ele chegou a dominar a Terra toda, né? Não só em termos físicos, como em lutas mentais, ele tinha a inteligência para vencer nos argumentos as pessoas. Enfim, ele é muito poderoso. Fábio. Bom, O Fábio aqui é o seguinte. no Google. Não, isso aqui é o. Ele tá cronometrando o tempo de resposta de vocês. Esse cara é desconfiado pra caramba. Põe mesmo. É o seguinte, o Core, quem é o Core? O Core é simplesmente o Dallas Master Klingon. Ele foi considerado como Dallas Master no Império Klingon. Ele foi considerado o mais forte, o maior estrategista, o maior guerreiro Klingon da história. Poucos guerreiros tiveram esse título. Poucos Klingons tiveram esse título. A infelicidade do Core foi ter se defrontado com o Kirk. Porque se ele tivesse se defrontado com qualquer outro capitão, provavelmente teria vencido. Com relação à luta dele com o Khan, um eugênico, né, transformado, e com relação a ele lutar contra o Ducati em Deep Space Nine, é certeza que ele iria ganhar, certeza. Por quê? Primeiro porque o Kirk, sendo humano, sem ter nenhuma alteração genética, conseguiu bater no Khan, né? Nesse Khan aqui, tá? Agora, no Ducati nunca houve enfrentamento, né, dos dois, mas certamente ele ganharia pela estratégia. O Ducati a gente sabe que era muito ardiloso, muito inteligente em procurar pistas e em estratagemas, mas ele não venceria um Klingon numa luta direta. Então, nessa pergunta, em que qual dos três venceria numa batalha, numa briga mano a mano, é lógico que o maior guerreiro Klingon iria ganhar. Nair, por que o Gol do Cat venceria a briga com os dois? Inteligência. Esse é difícil. Missão impossível. Bom, por que o
Gol Ducati ganharia todos eles. De tanto do campo Por quê? quanto do... Por quê? Exatamente porque ele é cabaceiro. Ele é um cara, você entendeu? Estrategicamente, eu não tenho o que falar, cardassiano, totalmente trapaceiro. Ele, o Khan jogaria ali com ele na força, iria lá pegar, ele seria traiçoeiro, ele se esgueiraria, ele fazia qualquer tipo de artimanha, você entendeu? No corpo a corpo, e ele derrotaria, porque não tem cara mais ardiloso, mais sacana que ele. Tudo bem, debatam, vamos lá, debate aí. Com certeza que o Klingon não ia deixar o Ducati ganhar dele. Já deu uma cacetada lá no começo, acabou o vídeo. Você falou do Cor, o Cor não foi só o único Do grande... Dahar Master Não foi o Klingon. máximo, teve outros dois com ele, se eu deve lembrar também. Então, E outra, pouquíssimos. e outra, Mas e o outra. Ducati, Não tem nada a ele, ver. na hora do corpo a Eu nem corpo, ele preciso não ia falar. chegar assim, entendeu? Preciso falar. Ele é Cardassiano não é todo, páreo para Klingon. Não. O problema é o Eugênio. Só que o Eugênio perdeu para um humano, então agora Assim, tem o Klingon. É lógico. O Cor apanhou feio. Não. Vamos usar a lógica. Ele só apanhou daqui porque ele tava Olha só, o Kirk, humano, acabou com ele aqui. Olha isso aqui, a prova. Ele precisou de A uma arma pra prova. derrubar ele. Essa é a prova de que não ia ganhar do Klingon. Apanha aí o Cor. É burro, Klingon, É ele boa. só tem força, ele é burro. Burro, exatamente. Olha a Bárbara ali, olha a Bárbara Olha ali. aqui, ó. Ele Dá só uma decepada, dá uma decepada no canto. O Ducati é inteligente, ele iria pegar. O Khan pegaria no bolso, pegaria ele. O problema pegaria no do bolso. Ducati é que ele era totalmente louco. Ele não ia ganhar de ninguém porque ele não era ardiloso. Ele era Não, louco. O Cardassiano não ganha de ninguém. Luta no mano a mano. Ele pensou. Ele seria... Eu não consigo nem pôr argumento nisso aqui porque é um Khan, gente. É um O Khan não ganha nem de humano. Ele ganha de todo O mundo. Khan não ganha nem de humano na luta. Olha aqui, olha aqui. Tomando um pau do Kirk. Tá tomando um pau. Dominou a nave antes. A nave inteira. Nenhum dos dois dominou. Mas a briga não é só. Olha o pau que ele tá tomando, ó. Olha o pau que ele tá tomando do Kirk, do humano. Infelizmente pra você. Ok, nada de argumento final, tal, sei lá o quê. César tá certo, o canha dos dois. Obrigado. Como que série ou filme seria interessante um crossover com Star Trek? Que nem quando... Em que série ou filme... Que série ou filme franquia seria interessante a gente ver fazer um crossover com Star Trek? Que nem quando fez o Fred versus Jason, que eles pegam universos diferentes e se enfrentam, tá? Então, vamos começar pelo Fábio aqui, né? Porque já foi os três. Fábio, qual que você acha? Bom, se for para fazer um crossover, né? Você está admitindo que é para fazer um crossover. Então, se eu tenho que responder sobre um crossover, sou obrigado a pensar no crossover, então eu tenho que escolher. Então eu escolho o Planeta dos Macacos. Tá? Ok, por quê? Planeta dos Macacos foi um filme que vocês todos viram aqui, que é meio antigo, mas teve um reboot também que não foi muito bem no cinema. É a história de uma viagem interplanetária que acaba indo para o tempo, acaba indo para um buraco negro, alguma coisa assim, e chega ao futuro num planeta dominado por macacos em que os homens foram subjugados. Isto faz parte de um tema, de uma história de exploração espacial, de tempo e espaço, que tem muito a ver com Star Trek. Já houve esse crossover, inclusive, nas revistas IDW, e não na TV, não sei, mas nas revistas, nos gibis, e foi muito interessante você pegar o Capitão Kirk e toda a sua tripulação da era JJ, do Kelvin Timeline, encontrando, por alguma falha temporal, conseguindo chegar no planeta dos macacos, né, num universo paralelo, sei lá. E foi bastante interessante a história, vendo os Klingons tentando passar armas para os macacos naquela época e a Federação, representada pela Enterprise, tentando evitar isso, como parodiando episódios que a gente já tinha visto na série clássica. Então eu achei que seria muito bom. Nair, você lembra qual você tinha escolhido? Ah, eu lembro. Qual que você escolheu? Vai. Prometeus e Aliens. Por quê? Por quê? Porque eu acho que em determinado momento em Star Trek você vai atrás da sua existência, do seu existencial. Então, o ser humano, né, ele vai procurar a fonte, a origem, que é uma das bases do Prometheus. Né? Então seria uma coisa muito interessante o encontro,
né, do pessoal do universo de Star Trek com o Prometheus. Aonde? Porque a moça, quando termina o filme do Prometheus, ela vai em busca do planeta, querendo saber o que foi que aconteceu. E o que aconteceu? Essa mescla, e me lembra muito o 8472, a espécie 8472, lá da Voyager, o Aliens, né? Me lembra muito o 8472. Então, eu acho que seria uma coisa muito bacana, muito legal, querendo saber como surgiu a espécie 8472 e se fosse baseado no Aliens e no Prometheus, a origem de você conhecer de onde você veio, a evolução de onde você veio e como que isso fez com que surgisse um inimigo, tá, para a Federação. Então, houve dois caminhos diferentes, houve a evolução do Aliens e houve a evolução da raça humana. E no fundo, nós somos todos a mesma espécie. Vai, César? Bom, eu, por princípio, minha resposta era nenhum. Por princípio era nenhum, mas, já que tem que escolher um, eu acho que, por terem tantos já crossovers por aí, em cima de Star Trek com Star Wars, eu acho que seria forçar ali um pouquinho mais, porque é tudo baseado em tecnologia, entendeu? Você pode basear na tecnologia, você pode dizer então que você estaria numa galáxia muito, muito distante, aí você teria todas as leis da física diferentes ali, entendeu? Você não precisaria voltar no tempo, ou tentar fazer um universo totalmente estapafúrdio, como sei lá, uma lanterna verde, assim. Então eu acredito que Star Wars seria mais interessante, por causa que você poderia fazer uns paralelos com as tecnologias, né, de viagem de dobra, com as fendas lá de espaço, com, sei lá, com o phaser e o sabre de luz. Daria para você tentar fazer alguns paralelos, algumas explicações, que seria a parte mais científica de Star Trek com a parte mais fantasia de Star Wars, sem querer ofender ninguém, apenas porque eles tentam até explicar lá os tal dos midi-chlorians, lá, onde veio a força. Não deu muito certo, mas eles tentaram fazer alguma coisa científica. Então talvez, eu diria que de todas as opções, frisando, eu sou contra os outros, porque os outros universos não tem nada a ver, mas eu acredito que ali você poderia fazer um tipo de, sabe, uma jogadinha, você mostraria alguma coisa de física, de alguma coisa de viagens espaciais, não precisaria forçar uma viagem no tempo, não precisaria fazer... Vamos lá, debato, se mata. Eu acho que Star Wars não tem a ver, cara. Que patético Star Wars esse negócio de Star Wars. fantasia. Totalmente que É patético. fantasia, né? Já tem Eu tanta respeito quem gosta de Star Wars, mas é uma coisa pra é a mesma outra coisa, todo mundo imaginando que Star Wars, Star Trek, tal, não sei o que. Gente, se for pra fazer uma coisa, vamos inovar. Você já me chamou de pateta, né? Mas tudo bem. Não, eu falei que o argumento é patético. Pior não tem ainda. mais o que falar. Gente, entendeu? mais patético que quando um alien. Não, isso é mais... Já, parte no mesmo nível. Mas parte, Deus, você entendeu? Sei De lá. dentro, e olha... Mas o Alien, o Prometheus, o Alien já vai remeter a uma espécie 8472 que a gente já ouviu falar, não é um crossover, é uma repetição aí. Não é uma repetição. Não seria uma repetição. Eu acho que valeria a pena você fazer uma coisa inédita. Gente, você teria em Star Wars uma defesa totalmente científica em si. Pegar o Alice e tentar fazer mesclar tudo. E vou dizer mais, em Planeta dos Macacos tem que sair do universo, totalmente. Alien também tem que sair do Viagem no universo. tempo ou no lado negro, é normal. Você tem toda uma linha Isso Star Trek temporal. é normal. Nós Star Trek... Todo mundo Não, gente, Alice, 2000... filmes. Dois filmes, mas você vai dizer que é o mesmo universo que Star Trek. Entrar no buraco negro e ir parar no meio de uma casa, isso é normal, Claro que não, mas é isso que eu estou dizendo. Você é obrigado a fazer dois universos diferentes, tanto em Aliens como em... Mas é um crossover, são universos diferentes cruzando. É exatamente isso. Por isso que eu não gosto de crossover. Você é obrigado a Mas essa não é a pergunta. Essa não é a pergunta. Por isso que eu falo Star Wars, já que você tem que ter um crossover, você que tenha baseado mais ou menos numa coisa que você possa... São universos. Você está dizendo que Star Wars é o mesmo universo de Star Trek? Eu não falei isso, eu falei que pode seguir a mesma linha. Você está numa galáxia distante, onde não tem nada a ver, fala, Não tem nada a ver. Isso é totalmente É uma patético. coisa totalmente diferente. idiota. Olha o que eu falei.
quem que vai primeiro? Ele. Vai, Você começa de novo? Argumentos finais. Bom, então é o seguinte, para fazer um crossover, já que vai fazer, você tem que colocar alguma coisa que seja interessante, que seja inédita, senão não vale a pena. Você fazer um crossover com Star Wars, você está juntando uma franquia que é fantasia, não tenho nada contra, mas é fantasia, com uma franquia que é ficção científica, que assim eu entendo e muitos entendem. Você vai misturar mais, né, o enredo ou a história de uma galáxia com outra, de um universo com outro, e não me mostra nenhuma novidade. Phasers, raio laser, batalhas, tudo mais, isso já tem em Star Trek. Você tem que pegar alguma coisa que não tem o que tem em Star Trek para fazer um crossover. Quando você vai fazer um crossover com um Alien Prometheus, lembrando talvez da espécie 8472 de Voyager, você está também trazendo mais do mesmo, porque você pode, como a Lê mesmo falou, lembrar que o Prometheus, que o Alien, parece com uma espécie diferente, que está entrando no universo Star Trek e está entrando em batalha, está entrando em conflito, então é mais do mesmo. Por isso que eu defendo fazer um crossover com o Planeta dos Macacos, porque você vai estar juntando duas franquias de histórias totalmente diferentes, e totalmente possível, porque quantas vezes a Enterprise entrou num buraco de minhoca, ou entrou numa feira espacial, numa anomalia espacial, e foi cair em outro universo, ou foi cair em outro planeta, e assim por diante. Então é perfeitamente possível, e seria uma novidade interessante. No gibi foi muito interessante, eu acho que na televisão, no cinema seria tão... Ok. Eu estou tentando dar o mesmo tempo para vocês, teve um minuto, né? Vai. Eu acho que, como ele mesmo falou, isso já teve em gibi, já teve em outras coisas, como também o Star Wars, o Star Trek. Agora, você vê, se é uma coisa totalmente inédita e totalmente diferente, é exatamente com Prometheus e com Aliens. Porque são duas franquias, são dois filmes extremamente de sucesso, né? Tanto que foi inédito o público que foi assistir, muita gente, e isso com Star Trek seria uma coisa extremamente nova. Não tem nada de Star Wars, não tem nada que já foi feito no gibi. É uma coisa totalmente nova, não foi feita, não foi escrita, seria uma outra visão, né, de juntar, já que vai fazer a união desses dois universos, então que faça de uma coisa totalmente diferente e que seja para o público uma coisa que todo mundo entenda, né, o que é. Quando eu falei da espécie 8472, é que poderia lembrar, mas isso não quer dizer que tenha sido feito, é uma coisa inédita, seria a busca de nós pela nossa essência, de quem nós somos, de onde nós viemos e aonde nós terminamos. Que nós poderíamos ser uma sementinha de todo mundo. Um minuto já deu, vamos lá. César, 1 minuto. É interessante que eles falam que Star Wars já teve. Star Wars não teve nada. A única coisa que teve Star Wars com Star Trek foram os fãs que fizeram. Primeiro. No gibi já teve Star Wars, já teve Star Trek com Alien também. Não prometeu. É Alien. E, gente, para de... seus argumentos eu não vou ver ninguém. Quando ele fala lá de Star Trek com o Planeta dos Macacos, eu também achei interessante. Eu vi o gibi, eu passei para ele o gibi, inclusive. E foi uma história bem interessante. No entanto, por que eu volto a defender? Por que eu gosto dos crossovers? Porque você é obrigado a ter os universos totalmente diferentes, misturar umas coisas totalmente diferentes para poder sair. Se eu fosse optar por um dos dois, eu optaria pelo Alien até. No entanto, você tem Star Wars muito mais parecido com Star Trek, onde você não teria um crossover que seria tão chocante. Eu aconselho a quem falar que crossover é assim, assado, procurar a definição correta de crossover antes de falar que não pode. Então, entendeu? Que não tem que ser no mesmo espaço, não tem que ser, então tem que aprender melhor que isso, porque o crossover é cruzamento de franquias. Não importa se a franquia é da mesma linha ou não é. Então, o que acontece é o seguinte, eu volto a dizer, se eu fosse optar por uma, seria Star Wars, por conta da ciência e tecnologia, enfim. Ok. Muito bem, gente. Pra falar a verdade, eu não entendi como ia funcionar o seu crossover de verdade. Eu entendi que você queria a busca, então você ficou muito filosófica, me prometeu, e eu não peguei. Por que ia ser legal, pra falar a verdade, divertido? Você não tava com o coração no seu argumento. Eu achei legal, algumas vezes falando e tal, mas a paixão que o Fábio demonstrou levou o ponto pra ele. Então, porque ele tava com sério, ele tava 2-1. Muito bem.
dois. Vencer, vai pro César pro segundo round. Se o César ganhar esse ponto, eu faço uma pergunta bônus pra vocês dois pra ver quem que vai com ele pro segundo round. Muito bem, gente. A última pergunta é: qual tecnologia de Jornada das Estrelas seria interessante nós termos hoje? E começa pela Nair. Você lembra o que você... Sintetizador. Sintetizador. De alimentos. De alimentos. Muito bem. Por quê? Porque eu acho que o que acaba, o ser humano, ele precisa de alimentos, ele precisa para sobreviver. E com o sintetizador você acaba com esse tipo de fome no mundo, né? Você passa a voltar a tua a ciência para outras coisas melhores, não para agricultura. Você não precisa dispor de pessoas tão assim para esse tipo de coisa, não tem tanta miséria, não tem a fome, você acaba com a fome no mundo e aí você passa a evoluir, você tem uma outra evolução. E o sintetizador, não só de alimentos, sintetizador de todas as outras coisas, você acaba com o comércio. A partir do momento que cada pessoa tem o seu sintetizador em casa, não existe comércio, não existe dinheiro. Você parte a tua mente para outras coisas, para uma evolução melhor, para você procurar fazer com que o ser humano, com que nós possamos viver bem, todo mundo tem o mesmo direito, todo mundo tem as mesmas condições, você acaba com esse negócio de um ser ter mais que o outro, todo mundo é igual. Então eu gosto, o sintetizador eu acho que faria a evolução do mundo. Ok. César? Eu acho que eu escolhi teletransporte, não foi? Acho que foi. Bom, o teletransporte eu acho o seguinte, ele engloba tudo que a Nair falou e você põe a aplicação na energia, na medicina fenomenal. Você pode tirar tumores e etc. Você não precisaria de uma série de coisas que você tem médica, onde você vai lá, mapeia o que você tem, o seu problema, porque ele é nível atômico. Então você pode, imagina só que você pode subtrair de doenças das pessoas usando o teletransporte. É claro que ele tem que ser melhor explorado, mas, por exemplo, mesmo em Star Trek, você continua tendo lá as plantações, movimento tectônico, aquelas coisas todas, porque as pessoas continuam trabalhando nessas coisas e desenvolvendo. Você teria o desenvolvimento de comida, transportaria para qualquer parte do mundo e acabaria com o tipo de transporte, o problema de distância seria resolvido, seria aplicações, enfim, milhares delas, entendeu? Você poderia inclusive teletransportar o sintetizador de alimento para uma área que você necessitaria mais e colocaria ali, mas mesmo assim você poderia transportar comida e tudo mais. Ok. Então, Fábio, qual é a sua resposta? Então, na pergunta que nós temos agora é: qual a tecnologia de Star Trek que você acha que seria mais útil no mundo de hoje? Eu acredito que o tricorder médico seria muito mais útil que qualquer outra. Por quê? Porque com o tricorder médico você consegue fazer diagnóstico das doenças, você consegue disseminar o diagnóstico em todos os níveis, em postos de saúde, em hospitais, em consultórios, facilitando o diagnóstico precoce de doenças, evitando as doenças e fazendo com que a população tenha uma longevidade muito maior. Esse tricorder médico também seria importante, por quê? Porque dificilmente você usaria este equipamento com fins negativos, com fins de guerra, com fins de aniquilamento ou de escravização de outros povos menos desenvolvidos na Terra. O que não acontece com o teletransporte e muito menos com o sintetizador de alimentos, que depois eu vou explicar por quê, mas como eu tenho ainda tempo, eu posso dizer para vocês. O sintetizador de alimentos poderia escravizar povos que não os tivessem, né? Povos que desenvolvessem o sintetizador poderiam escravizar outros, manipulando o controle de alimentos, impedindo que outros plantassem, tivessem alimentos. E o teletransporte poderia ser usado para guerras, para mobilização de tropas contra outros países, e na guerra. Ok, gente, debatam. Então, a gente tem que se situar no mundo de hoje. O mundo de hoje não é Star A Trek. gente vai conseguir debater isso. Exatamente. Eu acho que seria melhor fazer Sempre diferente. achei mesmo. Porque esse debate a gente fica brincando Mas isso é engraçado. Eles querem que o pessoal ria lá. Mas a gente não consegue pôr os argumentos, depois ele chuta o argumento. Não, depois eu gostaria de rebater, Mas você vai rebater Eu depois. estou fazendo isso agora, nesse momento. Não, mas a Porque gente você disse, por exemplo, que o seu tricorder médico não pode ser usado para fins do seu... Não, eu falei dificilmente. Dificilmente, mas será. Será usado. O teletransporte, o sintetizador, com certeza. Não, com certeza não, a mesma coisa não. Por quê? Um avião hoje,
ele tem o transporte de pessoas de lá para cá, ele seria um teletransporte de lá para cá. Sim, Mas é usado para quê? Enfim, Gente, qualquer tecnologia, hoje você pode ser usada Como para que você usa o qualquer... tricorder? Como que você usa o tricorder para guerra? Ué, eu posso mudar a coisa lá e fazer uma coisa automática de uma Não, e do pra guerra. mesmo jeito Eu que ele simplesmente não falou- distribuo ele. É isso que eu ia falar. A partir do momento em que você Eu vou ter o poder econômico, eu vou também. do mesmo jeito que você As grandes empresas que vão desenvolver qualquer tipo de tecnologia podem manter isso. Sim, mas como que você vai fazer mal para outro povo inferior da guerra com o tricorder? Você não disponibiliza. Então, você não faz mal. Você tá me falando. Você não faz mal. Você evita de dar o tricorder, mas você não faz mal. Então, mas aí tá um negócio, gente, nós estamos falando de fome no mundo. Nós Sim, estamos falando você de pode acabar manipular o alimento no mundo. E você simplesmente fazer os tricorder com um sintetizador. Você Não, entendeu? Não, se for um sintetizador Não, geral. seu sintetizador de alimentos. Não pode falar qualquer sintetizador. Senão aí não tem A partir do jeito. momento- Você falou sintetizador de alimentos, Não, é a partir isso? do momento que Não. você faz um sintetizador, ele pode... Não, fazer aí não outras coisas. pode. Tá bom. Aí Não, e pode. outra, o sintetizador é baseado sempre em matéria já existente. Ele não cria do nada, então ele não Ele vai já criar... existe. Eu sei, mas ele não vai criar um alimento do Mas nada. veja, Ele Zé, tem que ter... transporte, eu acho que hoje, realmente, nós temos uma dificuldade com relação ao transporte, mas não é o fundamental. Você entendeu? Não é O uma coisa transporte vai levar fundamental. alimento de lá para Não, mas se não vai você levar tem uma um bomba do lado. Exatamente, Você tem um esse é o sintetizador, Mas você cria pode... uma parte social. Mas isso entendeu? usa... É o Você ser cria humano, tudo, gente. você entendeu? Mas é o Mas ser como humano. que o tricorder... Mas como que o tricorder vai fazer esse mal que uma bomba pode Eu não fazer? disponibilizo ele, eu só vou ter o tricorder para quem tem dinheiro. Tudo bem. Mas você não está fazendo mal para as pessoas que continuam tendo médico lá para tratar. Claro que não. Se você multiplicar, se a gente for levar por esse lado, O médico se pode você envenenar um monte de multiplica, gente se um monte quiser. de gente, sim. Você entendeu? Faz mal. Toda Claro, tecnologia tem o bem e tem o mal. Toda Esse argumento, tecnologia. esse Eu argumento. sei, mas dentre essas três, aqui, menos ou mais dificilmente causaria mal, seria o tricorder, na minha opinião, exatamente. A sua opinião não é a minha. A partir do momento que eu tenho condição. Mas eu estou defendendo, só não estou falando meu sonho. Ok. O tricorder, ele pode até hoje, vamos curar bastante gente, mas alguém precisa comer. E nada Sim, melhor do que sim. você ter o sintetizador de alimentos para Sim. poder alimentar Ok, a sua gente, população. ok. Eu já É escutei isso. o debate suficiente. Vai. Totalmente. 30 segundos para cada um para finalizar. Quem que foi o primeiro? O Fábio. Eu fui o Não, primeiro. ele foi o último. Não, eu fui o primeiro a falar. Ele foi o último a responder, então vai na ordem da primeira. Então sou eu. Não, é a Nair. Nair, 30 segundos. Bom, então voltando. Eu acho que realmente nós temos que pensar totalmente no mundo hoje, como é que nós estamos. A deficiência que nós temos no alimento, da gente conseguir alimentar toda uma população, é muito... assim, dói muito quando você vê, sabe, as pessoas morrendo de fome. Então eu acho que hoje, se existisse um sintetizador de alimento, nós conseguiríamos, sim, ajudar milhares de pessoas, a todo o planeta. Aí nós teríamos condições de evoluir, de ter uma outra evolução para uma coisa mais tecnológica como o do tricorder médico e até com o teletransporte. Mas, gente, ninguém se alimenta de teletransporte, ninguém alimenta-se de tricorder médico. Não adianta você ter ótima saúde, você tem que comer. Você entendeu? Não adianta você ter um transporte se você não tem o que comer, se você está morrendo de fome, se você tem uma população, se você tem um mundo na miséria que está hoje. A partir do momento que se alimenta todo mundo, a ciência evolui. É isso que eu acho que tem que ser. Tempo. Eu Certo? vou usar o mesmo argumento que ela. Hoje, nós temos plantações no mundo inteiro. Centenas e centenas de milhares de pessoas que gostam e gostariam de ajudar outros. E não tem como levar esse alimento para lá. Ou seja, você pode muito bem teletransportar o alimento para qualquer parte do mundo. Claro que ele vai falar que tem bomba, pode transportar bomba, tropa, não sei o quê, mas qualquer tecnologia, qualquer uma pessoa com mau caráter ou mal intencionada vai usar essa tecnologia de uma maneira diferente. Seja para fazer um diagnóstico errado de uma população inteira, seja para criar alimento de uma maneira equivocada e matar a população. Isso se uma pessoa de mau caráter possa fazer isso, qualquer tecnologia. Então, falar que isso, aquilo é para qualquer uma. O teletransporte hoje ajudaria o quê? Você poderia pegar toda a alimentação que você tem em um lugar, todo o remédio que você tem em um lugar e teletransportar para o outro. Como que você teria lá, sei lá, um controle do que aquilo foi criado e
e teletransportar-se para outra. Acabou o tempo, não dá para falar. Tempo. Fábio? Bom, eu queria começar dizendo o seguinte, que qualquer tecnologia de Star Trek seria ótimo no mundo de hoje, seria muito bom se a gente pudesse chegar. O problema é que no mundo de hoje a gente não tem capacidade intelectual na humanidade para tê-los, né? O ser humano hoje não tem essa capacidade. Mas se a gente pudesse, de alguma forma, conseguir capturar uma dessas tecnologias de Star Trek, trazer para o mundo atual, com certeza o tricorder médico seria o melhor para o nosso momento. Por quê? Dificilmente você conseguiria usar o tricorder médico para fazer mal a alguém, né? Como o César falou, poderia deixar de ajudar, mas você não faria mal. E com o tricorder médico você acabaria com muitas das doenças, muitas das necessidades de tratamento, porque você faria diagnósticos precoces, em qualquer nível, né? Portátil, num consultório, num posto de saúde, num hospital, num campo de batalha. Com o sintetizador de alimentos, você não conseguiria fazer isso, e você poderia, inclusive, escravizar outras pessoas, evitando de permitir que essas pessoas tivessem alimento de outra forma e não sintetizar. E o teletransporte, que eu já falei, poderia transportar tropas e bombas. Muito bem, gente. Edna, tem algum que te convenceu mais? O César me convenceu mais. Olha, falar a verdade, eu gostei muito do argumento do César, qualquer tecnologia pode ser usada. E não é que eu concorde exatamente com o teletransporte que os dois, mas esse argumento foi o que me levou. Então, César, você levou o ponto e eu vou fazer uma pergunta bônus para ver quem que vai para o segundo round com ele. Gente, agora a pergunta bônus do debate não é... A pergunta bônus do debate Você não sempre é assim, né? Eu sei que isso é assim, eu sei, mas não vou falar. Para com isso, vocês dois! Vamos lá! Muito bem, então vocês vão ter 1 minuto para argumentos e depois 30 segundos para rebater. Eu vou fazer a pergunta, quem responder primeiro vai ser o primeiro a falar e o segundo vai ser o segundo, mas tem que falar qualquer resposta. Então vamos lá! Qual foi o momento favorito de vocês do trailer de Star Trek Discovery? O favorito, eu acho que foi os Klingons, quando os Klingons apareceram. Ok. O meu favorito foi ver um ser humano sendo criado, educado em Vulcano. Ok, tudo bem, mostrado. já sabemos, então tá. Agora vai ser 1 minuto contado. Por quê? Vai! Porque mostrou uma outra raça de Klingon e todo mundo teve muito debate falando que os Klingons não sei lá, mas nós não podemos esquecer que nós somos uma raça de seres humanos totalmente diferentes. Se você pegar um chinês, se você pegar um japonês, se você pegar um coreano, somos humanos e somos todos diferentes. Então eu quero ver o que é esse Klingon veio mostrar. Um Klingon que é parecido com todos os outros, um Klingon, eu sou da Casa do Raz, e eu quero ver como que eles vão se engajar dentro da série, e me parece que vai ser uma coisa bem importante, me parece que vai mostrar os princípios do começo, né, de como que essa raça nasceu, como é que ela foi multiplicada. São guerreiros, eu quero saber como que houve a evolução, se houve essa evolução, como que eles colocaram esse Klingon tão DJ nessa nova série. Ok. Fábio, 1 minuto. Então, eu achei que o mais interessante foi mostrar um ser humano sendo criado, educado em Vulcano. Eu não me lembro de ter visto isso em nenhuma vez na história de Jornada nas Estrelas. Então, é uma coisa inédita, muito interessante e provavelmente, a gente só viu 2 minutos, não dá para afirmar muitas coisas, mas provavelmente esse humano que a gente vê falando com Sarek, pai de Spock em Vulcano, deve ser a número 1, né, a tenente Michael, que vai ser a protagonista de Discovery. E é interessante que ela está lá como criança, aparece no trailer como criança, e pode provavelmente ter convivido com Spock na fase que ele era criança também, porque a série se passa 10 anos antes, depois a gente vê ela na nave Shenzhou, então provavelmente Spock já estava na Enterprise com o pai, então provavelmente ela cresceu na mesma época que Spock lá em Vulcano. Ok, muito bem, Neira. Agora é 30 segundos para você rebater o argumento. Vai! Bom, então eu acho que, como nós nunca ouvimos falar que tenha tido um humano em Vulcano, como nós nunca tínhamos ouvido falar que Spock tinha uma irmã, não houve esse tipo de menção, então provavelmente o que eu não gostaria é que fosse numa outra área, criando personagens para fazer uma ligação,
sabe, com o Vulcano, com o Spock, porque não teve isso. Ele não teve, ele nunca foi mencionado isso, ele nunca foi sequer colocado, diferentemente dos Klingons, né? Então, Então, eu não falei que ela é irmã do Spock, eu Não. falei que ela cresceu e foi educada em Vulcano. Mas você nunca ouviu falar. Deixa ele falar, vai. Desculpa, tá bom, tá. É 30 segundos pra ele, vai. Então, começa assim, direito. eu não falei que ela é irmã de Spock, eu falei que ela foi educada ou cresceu em Vulcano. Isso nunca foi mostrado em jornada, tá? Segundo, você vê os Klingons diferentes, você achar que os Klingons ali no Discovery são novos, isso não dá pra dizer, porque a gente só viu 2 minutos do trailer, 2 minutos de toda a série, então a gente não sabe. Tempo. Mas normalmente eu pediria pra terceira pessoa, mas eu acho sacanagem o César poder votar e quem vai pra segunda fase com ele. Então vamos eu e a Edna que vamos votar. Quem te convenceu mais, Edna? Eu fico com os Klingons. Olha, falar a verdade, eu gostei do argumento do Fábio, tá? Por quê? Por causa que realmente a gente já viu Klingons antes e a gente não sabe o que são esses Klingons, mas a gente nunca viu uma humana sendo criada por vulcanos. Eu gostei, então Fábio, você ganhou o ponto. Muito bem, gente! Você preferiria servir sobre que capitão da Frota Estelar? Se você tivesse que ter que servir para um dos capitães que a gente conhece da Frota Estelar, tanto faz, qualquer capitão. Que capitão que você queria servir para ele? Não é fácil não, cada um tem a sua Por isso. preferência. Eu preferiria servir na frente do Archer. No Archer. E você, Fábio? Difícil. O Archer é uma opção. Escolhe um. Eu não vou escolher a mesma. porque- Não pode. Pode defender por quê, né? Mas Não. não é legal. Vamos ver. Não é Janeway não. O Cisco também não. Então sobrou o Kirk ou o Picard. Picard. Então Archer, você podia ter escolhido o Sul, sei lá, capitão. Mas... Então, César, 1 minuto, por que o Archer? Bom, o Archer, ele era uma pessoa que era o desbravador, onde nós tínhamos que fazer as nossas regras para não ofender os outros. Nós tínhamos que elaborar leis, elaborar diretrizes. Não existia nada disso. Tinha que ser desbravado, você tinha que tomar cuidado com o que você falava, pensar muito no que falar. Você não tinha uma coisa que te guiava, uma diretriz que te guiasse para você poder segui-la. Você era obrigado a ter o seu próprio discernimento nisso, a sua própria consciência para poder fazer o negócio andar de uma maneira que você não ofendesse aquela espécie que você estava tendo um primeiro contato, e nem podia até causar uma guerra, uma coisa diferente. Tudo isso tinha que ter na cabeça. Você, com as regras já impostas, você tem menos isso, é mais fácil. Não quer dizer que você vai seguir a regra hoje ou não, mas você tem uma diretriz a ser seguida. Com o Archer, você tinha que simplesmente elaborar essa diretriz, pensar muito no que você ia falar, e você tinha que chegar de uma maneira que não ofendesse ninguém. Tempo. Fábio. Então, eu gostaria de servir com o Capitão Picard, porque apesar de eu gostar muito de Enterprise, gostar do início da exploração espacial, da novidade, do começo de tudo, eu gostaria de servir com o Picard porque ele já estava numa época, num século, em que o objetivo era explorar coisas muito mais além do que a primeira geração, a TOS conseguiu, ou do que as primeiras explorações conseguiram. Então, para mim, seria muito mais instigante, muito mais emocionante se eu tivesse com o Picard, além do fato de que ele foi um excelente capitão e um ótimo exemplo a seguir, né? Tanto em diplomacia como também em batalha. Então eu gostaria de ficar servindo com o Picard porque seria muito mais emocionante para mim aquela época que ele estava, aquele século que ele estava e o nível de desenvolvimento e avanço que eles estavam atingindo naquele momento e explorando, né? Quase chegando ao quadrante delta, não chegando, mas quase chegando lá, enfrentando inclusive os Borg. Tempo. 30 segundos, César. Rebate. Bom, aí fica muito mais fácil você servir onde você tem determinadas regras, mesmo indo para lugares que você não conhece. Você tem um caminho a ser seguido. A coisa que é muito mais difícil quando você não tem nada a ser seguido. Você vai ter todo um universo a ser explorado. Você não tem absolutamente nada além de alguns mundos conhecidos, onde você tem que seguir mais ou menos as regras dali, tirar uma base do que você pode fazer. Quanto a servir de uma maneira mais regrada, é mais tranquilo, né? Você segue aquele caminho e, enfim.
Então, eu não concordo, César, porque, na verdade, Star Trek, na época do Picard, continua sendo audaciosamente indo onde ninguém jamais esteve. Então, eles não estão indo para os lugares que eles já foram, na época de Enterprise ou de TOS. Eles continuam indo para lugares nunca antes terem sido ido. Então, é interessante, a aventura continua e é muito mais emocionante, do meu ponto de vista, você ver com o Picard nessa fase de Jornada nas Estrelas. Ok, muito bem. Nair, quem que você acha que defendeu melhor? Pois é, eu estava aqui pensando, tirando entre os dois, e realmente está muito difícil. Os dois tiveram muitos argumentos, você tem que deixar a imparcialidade do que você gosta à parte, né? Porque todo mundo já sabe que ia ser a Foi direta para mim. E eu ia ser com a capitã. Mas eu acho que nesse momento foi o César, ele conseguiu me convencer exatamente o comecinho que você falou. Eu achei que os dois argumentaram muito bem, também. Gosto muito de Enterprise, gosto muito, mas eu achei que o Fábio foi mais feliz. Eu também gostei mais do que o Fábio falou, porque ele me explicou mais o porquê que ele quer servir com o Picard. Eu acho que você defendeu muito bem o Archer, mas você me explicou porque você queria servir com o Archer. Ele explicou... Eu acho que é isso que ele falou... Exatamente pelo fato de você não O que ele falou, eu acho que ele seria um bom professor pra mim, que ele falou uma hora, eu gostei daquilo, ele quer aprender com o Picard. Mas então vamos para o próximo, então, aquele ponto entre vocês dois não valeu, viu, porque era só pra ir pro coiso, só pra ir pra rodada, então tá 3-2, tudo bem? Sim, sim. Tem mais 2 perguntas, você tem que acertar as 2, beleza? Vamos lá, é possível, ele tem que ganhar as 2 pra passar. Ganhar. Mais uma empata, mais uma vez, se o César fizer esse ponto, acabou. Tá. Então vamos lá, gente. Se você pudesse ser o capitão de qualquer nave vista no universo de Jornada nas Estrelas, pode ser da Federação, pode ser Klingon, pode ser Borg, o que você quiser, qual seria a sua nave? Eu nem ia discutir. Acho que ela ia querer uma nave de navio, sei lá, a Voyager, ela que é a É uma da classe Intrepid, né? É você, viu, Fábio? Eu só estou esperando para deixar ele pensar um pouco no que for a nave que ele quer. Eu vou querer a Enterprise E. Aí, que aí. Enterprise E. E você, César? Nossa! Né? Todas as naves são muito interessantes, mesmo porque nós não temos nenhuma. Se for pra escolher, Olha, qualquer coisa, pode pegar a nave 7 da espécie 84, tanto que foda-se. Eu acho que... Pode ser a E. eu vou querer aquela nave dos... Do Mirror Universo. Não. Pega aí do Mirror, vamos botar uma contra a outra. No Mirror Universo não tem, não. Não, É só quadrinho, o pessoal que vai ser. Não, eu Deixa ele escolher o que ele quer, Eu gente. quero aquela nave do... Nossa! Nossa! É assim, fica bem. Eu esqueci o nome daquela espécie. Eles aparecem na guerra do domínio, apoiando o domínio do quadrante. Os Green? Sem radar? Green. Os Green. Os Green? Os Green. Escudo? Não, Os Green são aqueles que usam capacete. Green. Muito bem. Mas é um capacete que tem uma ponta, Não né? tem. É tipo, parece daquele caçador de recompensa do Star Wars. Mais ou menos, parecido. Muito bem, Fábio. 1 minuto. Por que você quer Enterprise E? Por que Enterprise E? Enterprise E. Eu gosto muito da Enterprise, né? Não sei vocês, né? Mas eu gosto muito da Enterprise. E a Enterprise E, para mim, foi o suprassumo, né? Da Enterprise, né? Foi até onde a gente viu na linha temporal principal. E eu queria muito ter visto uma série com a Enterprise F, né? Não sei se você entende por quê. Mas eu gostaria muito de estar na Enterprise E, que eu acho que ela é muito desenvolvida, muito avançada, suprassumo da tecnologia, e tem até o iate do capitão. Ok. César, por que a nave Green? A nave Brin, ela só aparece efetivamente um pouco
Deep Space Nine e aparece muito mais em TOS. Por que seria a Enterprise Brim? Ela tem aparentemente a Enterprise Brim, desculpe, a nave Brim, porque aparentemente ela tem uma tecnologia muito mais desenvolvida que as naves da Federação, as naves cardassianas. Ela é misteriosa. Ela forma aquela teia na primeira temporada. Mas é os torianos. É tolianos. Então eu falei Brim errado. Pronto, perdeu. Só fala dos torianos. Você queria ser toliano, então. Toliano. Eu falo dos torianos, vai. Toliano. Desculpa, hein? Tava achando estranho os Brim, TOS. Não, Será que eu não vi eu isso? confundi os coisas. Tudo bem. Os Brim também aparecem. TOS? Os Tolianos também aparecem. Torianos aparecem. Entendeu? E aí o que acontece? É uma nave totalmente misteriosa, né? Você percebe que ela tem uma tecnologia extremamente avançada. Eles são uma espécie muito fechada, né? Eles não têm um relacionamento muito grande. Então quando você vê aquelas naves esquisitas, uns quadradinhos que não tem graça nenhuma, na verdade, mas eles formam um conjunto extremamente poderoso de naves quando estão juntas, em conjunto. Elas montam aquela teia que simplesmente não tem como fazer, uma colmeia, exatamente. Elas trabalham em conjunto. Então é muito misterioso, né? Aquele mistério, você quer descobrir como é que eles montam aquela teia no espaço. Ao contrário das nossas naves da Federação, das naves Klingon, as cardassianas, ou enfim, as naves que a gente conhece, Ferengi, que a gente já sabe que tem as tecnologias muito parecidas. É difícil a gente falar uma nave melhor que a outra ali, porque as tecnologias são muito parecidas. Ok. 30 segundos, Fábio. Agora é rebater ou... Rebater. 30 segundos. Então, eu acho muito interessante as naves torianas, a rede toriana e tal. O Picard se envolveu com isso, o Kirk se envolveu com isso também e conseguiram se safar, né? Mas a gente sabe muito pouco dessas naves, né? Então fica curiosidade, mas eu não gostaria de estar numa nave dessa, vir uma nave dessa ou escolher essa nave, porque eu não sei muito dela, não sei nada dela. Já a Enterprise E a gente vê muitos detalhes, o requinte da nave, o aperfeiçoamento da Enterprise, a evolução da Enterprise. Me empolga muito a evolução da Enterprise. Ok, tempo. César, 30 segundos. É justamente o desconhecido que me atrai. É aquela coisa de você querer descobrir como que eles fizeram aquelas teias, como que aquilo funcionou, como que aquilo foi feito no espaço, entendeu? Uma coisa assim que eles traçam aquela coisa ali e é uma só arma, então você fica naquela curiosidade, o que mais tem ali? Como seria uma tecnologia de dobra dos torianos? Como seria aquela coisa diferente? É a essência de Star Trek, conhecer o desconhecido, querer descobrir o desconhecido. Por isso que me atrai a nave toriana. As outras naves eu já sei, entendeu? Okay. Claro que eu não vou saber fazer. Mas... Tempo! Nair, quem que foi o melhor pra você? Ai, desculpa, Fábio, mas eu ainda acho que o César me convenceu. Eu tinha certeza. Tô brincando. Edna? Eu achei engraçado que ninguém pensou na camuflagem, né? Eu pensei... Porque se o César tivesse escolhido uma nave ou Humana, ou Klingon, eu ia com certeza... Mas é essas duas aqui. Eu sei, então eu vou ficar com a Enterprise. Então ficou a Enterprise e ficou pra mim decidir. Olha, uma coisa que se você tivesse falado, eu tinha dado ponto. Os torianos têm uma temperatura lá dentro de uns 300 graus. Mas você não falou, não posso usar isso, hein? Mas ele podia usar que ele se aclimatar e usar o equipamento. Mas não precisava usar isso. Não tô Eu falando. estava falando da tecnologia da nave, eu não queria falar do tempo, da temperatura. Olha, a tecnologia. Não, ele tá falando porque que ele Tecnologia da gostaria. nave. aí que vai, né? A parte do mistério da nave e tal é interessante, porque a gente não chegou a conhecer a nave, mas também a parte... A Enterprise é o supra-sumo da tecnologia da Federação, Aí, a mais nós temos que ser avançada, imparcial. sei lá o quê. Nós temos que ser imparcial. É o argumento que Não, me sim. fez Eu tô falando dos argumentos dele, do que eu gostei mais do argumento de cada um. Ele, porque ele me fez aguçar a curiosidade de ficar na nave, de ver a nave. Diferente do Fábio, que não me fez vontade de querer ficar na nave. Aí que foi a diferença, eu acho. Mas Não pelo que eu gostaria, mas eu gostaria era da Enterprise nova. Que tinha lá. Tanto é que... Gente, olha, falar a verdade, eu acho que o Fábio me convenceu mais exatamente por causa dessa parte da gente saber
o que tem dentro da Enterprise, do seu supra-sumo da tecnologia da Federação. Agora eu vou falar que eu não escolhi nada disso porque era muito mais fácil defender do que escolher. Muito bem, gente. Então essa é a última pergunta, vocês estão empatados com 3 pontos cada um. Quem ganhar essa pergunta, leva o jogo, beleza? Beleza. Vamos lá. Já tem do desculpa. A minha também. Qual é o uniforme mais ridículo de Jornada das Estrelas? Nossa, entendi. Uniforme mais Ridículo. E não precisa ser da frota, viu? Vai longe. Ah, de qualquer espécie. É de Jornada das Estrelas. Não, eu sou o primeiro, porque você escolheu a nave. Pode falar, pode falar. Pode O falar. uniforme mais ridículo. Mais ridículo. De qualquer espécie, né? É. É de qualquer espécie. Nossa. De Jornada das De Estrelas. jornada vai ter que ser uniforme, né? Não tipo a roupa que o Wesley usa pra coisa, porque isso não é uniforme. Uniforme. Uniforme mais ridículo. O pijama do Picard. Aí não é uniforme. É, não é uniforme. Esse aqui? Não, o pijama do Picard é aquele aberto que ele usa pra dormir, sabe? Ah, é. Não, mas você tá falando de uniforme. Não, eu tô brincando, Só pode ser uniforme. Uniforme, tem que ser uniforme. Não, esse aqui não pode falar. Eu ia pedir, eu ia falar do Ferengue lá na aula suíte com a mulher lá. Não, e você falou de Ferengue, eu acho que o uniforme mais ridículo realmente é o dos Ferengue. É, tem um uniforme diferente que mostra a nova geração lá, né? É. Então, Ferengues contra... Difícil, hein? Nossa, eu tô tentando pensar em um aqui bem Difícil, ridículo, hein? gente. Melhor que o Ferengue é difícil. Ah, não, pior, né? Pior que o Ferengue, melhor que o Ferengue são todos. Todos, é. Vixe. Pior que o Eu tenho que escolher um pior, né? Porque tá querendo Não, o pior eu e sei, pior. eu falo. Então, o pior tá É que você difícil. falou melhor. Eu falei pior. Melhor e pior, né? Melhor e ser Tá pior. bom, aquele que é mais desagradável. São nervos aqui. seria ruim para você usar? Pode pensar em tudo. Não dá dica não. Parece. Estou tentando pensar qual que seria o meu aqui. Nossa. Nossa. Vai, Fábio. Nossa. Nossa! Pelo amor de Deus, né? Perguntinha escrota essa aqui também, né? Era pra ser engraçado. Era pra ser engraçado. Nós estamos rindo. Ó, tem esse uniforme ridículo. Não, Né? isso não é uniforme, isso aí é o macacão. Um pijamão. Você está falando do uniforme Ferengue de Space Nine, que ele usava todo dia, é isso? Não, ele tá falando dos oficiais. Ah, da nave. Das Ah, naves. é uniforme, Os não é? Ferengues Ah. tinham uniforme, sim. Quando a gente conhece eles na nova geração, você pode ver que eles estão sempre com a mesma roupa. É. Dos Shindes insetoides. Nossa senhora. Nossa, eu gostei deles. Eu também gostei. Beleza, então. Vou passar. Muito bem, César, vai. Bom, enfim, não tem nenhum uniforme que seja realmente ridículo em Star Trek. Eu achei o mais feio, o mais sem graça, seria dos Ferengi, porque ele não tem nenhum tipo de adorno, não tem nada. Por ser Ferengi, entendeu? Onde eles adoram o ouro, o ouro, né? O ouro paralátino, né? O ouro paralátino. O uniforme deles devia ser uma coisa assim mais voltada para o ouro, voltada para o comércio, onde eles pudessem até lucrar com o próprio uniforme. Entendeu? Aquilo que você chegasse, tchan, eles já estão vendendo a ideia, vendendo que são comerciantes. Não, é um paletózinho lá, roxinho, uma coisinha assim bem simples, parece até bem casta, uma coisa bem casta, coisa que os Ferengi não são, entendeu? Então é uma coisa bem simples, uma coisa simples, sem nada assim muito chamativo. Até os uniformes da Federação são mais chamativos com aquele vermelho, com aquele amarelo, do que aquele roxinho sem graça dos Ferengues, que sem adorno, sem nada, Tempo. uma coisa assim meio sem graça. Tempo. Vai, Fábio. Vou te falar, que perguntinha, hein? Obrigado. Falar do pior uniforme de jornada. Obrigado. Bom, eu escolho os Shindes insetoides. Lembra dos Shindes insetoides lá em Enterprise? Aqueles tubos aqui, aquelas antenas dele, não tinha nada naquela roupa. Na verdade puseram lá alguns tubos, um pano por cima e acabou, né? Os outros uniformes a gente sempre tem algum detalhe, alguma coisa a comentar. Esse dos Shindes é só para cobrir o inseto, né? Cobrir o insetoide ali. Não vejo nenhuma graça nesse uniforme. Estou falando do pior uniforme que eu já vi em Star Trek. Muito bem. César, 30 segundos.
Eu discordo do Fábio. Inclusive, eu gosto até do uniforme dos Zindi, no caso insetoide, porque é uma armadura na realidade. Não tem nenhum pano jogado por cima. Aqueles tubos, se você perceber, não são efetivamente tubos. É uma armadura que ele usa por cima. Os insetoides são guerreiros. Eles usam aquilo justamente para se proteger mais. Ao contrário dos Ferengi, uma coisa totalmente sem graça ali, gente. Não tem nada. Eles são comerciantes, vivem do lucro, vivem de ganhar dinheiro, de ganhar ouro para Látinum. O uniforme deles é totalmente sem nada. Tanto é que nas convenções você vai lá e é a cabeça do uniforme. Muito bem. Fábio, 30 segundos. Então, os Ferengi são ridículos por natureza, né? Mas o uniforme deles, né, é um paletó, como vocês viram aí, é um paletó, né? Não é nada ridículo, é uma coisa normal. O uniforme dos Shinjis é um negócio esdrúxulo, né? Tem pano sim por baixo e por cima tem essas fenas, esses tubos por cima. Então, nós estamos falando de ridículo, né? Eu acho que o dos Shinjis é mais ridículo do que o dos Ferengis, apesar que os Ferengis também são ridículos. Mas a gente está falando do uniforme. O uniforme dos Ferengis é um paletó, se você ver, é um paletó. Tá? Ok, muito bem, gente. Então essa é pra finalizar, vamos lembrar, vai levar o jogo, hein? Muito bem. Quer começar, Nair? Quem que te convenceu que o uniforme é ridículo? Ai, meu Deus do céu. Tá difícil, mas eu vou no César, eu gosto não gosto dos uniformes Dos Ferengis. Edna, você votou em quem? Eu também achei os argumentos do César. Bem, então meu voto é inútil, porque vocês já ganharam as duas, então o César levou o jogo, parabéns! Parabéns! Lembrando, gente, isso aqui é uma grande brincadeira, Depois a gente bate no outro. A gente tem algum aviso? Dá um aviso da nossa campanha de sangue que eu vou tentar colocar no ar antes desse mês ainda. Pessoal, 3 de junho, na Santa Casa, doação de sangue. Não vai esquecer. Se você não pode ir, chama seus amigos para ir com você e vai lá encontrar com a gente. Nós vamos estar lá falando sobre Discovery, sobre Star Trek e doando sangue. Doe vida. É isso aí, gente. Então a gente vai ficando por aqui. Curte tudo que o Star Trekkers está fazendo aí, que a gente, inclusive, agora vamos fazer nossa reunião, né? Para decidir as coisas. novidades, né? Isso aí, vai ser legal. Então, gente, todo mundo vira